poderia começar, Flávio, a gente poderia dando a nossa solidariedade às vítimas do coronavírus do Brasil inteiro, que me preocupa profundamente. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse morto chamado coronavírus. Depois nós vamos entrar numa conversa que é o sacrifício que os governadores estão fazendo para tentar suprir a deficiência e a incompetência do governo federal, que deveria ser o carro-chefe da condução do enfrentamento ao coronavírus. Nós, brasileiros, queremos saber aonde foi gasto todo este dinheiro. A incompetência de muitos governadores coloca em perigo a nossa sociedade. Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, 36 bilhões mais 11,8 bilhões de auxílio. O governo federal fez a sua parte. Aonde estão os hospitais de campanha? Cadê o nosso dinheiro, governadores? Até a PGR quer saber. E eu acho bom a gente discutir o nosso futuro, porque a gente não pode, depois de sair dessa encalacrada que a natureza nos colocou. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse morto chamado coronavírus. Voltar a sentar com alguém no restaurante que não vota em você, que não é do teu partido, mas que respeita a convivência na diversidade. Eu acho que é esse país que nós vamos construir depois dessa crise, viu, Flávio? O Maranhão recebeu, do combate ao Covid, do governo federal, atenção Maranhão, cobra do teu governador, para saber onde é que está esse dinheiro, 3,4 bilhões de reais. Bilhões. 3,4 bilhões de reais contra o Covid. Ele tem que mostrar onde fica ele usando esse dinheiro. E devolver ao Oceano Atlântico também tratada, porque também o oceano significa vida. E eu acho que isso nós vamos ter que discutir. A questão cultural vai voltar com muita força. Ou seja, não é possível num país do tamanho do Brasil, com a quantidade, com a riqueza da cultura popular, com a riqueza dos artistas que nós temos, o presidente não ter competência para escolher um secretário da cultura, um ministro da cultura. Ou seja, então ele vai colocando as pessoas contrárias. Ele parece que está fazendo uma reversão do bom senso. Ou seja, coloca no meio ambiente um cara que odeia o meio ambiente, coloca nos direitos humanos uma pessoa que odeia o humano, coloca na educação um cara que odeia a educação, coloca na cultura uma pessoa que odeia a cultura. Ou seja, onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar assim? Então, eu penso, Flávio, que eu tenho acompanhado as tuas andanças pelo Brasil, tenho acompanhado as andanças de outros companheiros. Eu acho que nós estamos construindo, sabe, na sociedade um pensamento mais humanista. Eu acho que as pessoas vão votar diferente. Acredito nisso, e se depender de mim, eu vou trabalhar muito para isso, Flávio. O senhor conseguiu ter essa marca da preocupação com mais pobres. Você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, né, tentando distribuir bijuterias, espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. Quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. Eu queria lhe perguntar como isto se vinculou ao povo com tanta profundidade, que o Bolsa Família é colocar, universidade, ProUni, tudo isso é colocar os pobres no orçamento. O que é que o senhor acha que hoje, no Brasil, a gente tem que fazer, nós juntos, como nação, para colocar de novo os pobres no orçamento? Flávio, primeiro eu queria te dizer que você está fazendo isso no Maranhão. As informações que eu tenho, sabe, das pessoas que eu converso, as tuas entrevistas, é visível que você está fazendo isso no Maranhão. A minha tese ela é muito clara e muito prática. Né?
Enquanto você tiver um exército de pessoas que não têm competência financeira para consumir, esse país será pobre. Porque o que faz um país crescer, na verdade, é a qualidade de vida do seu povo. E a qualidade de vida do seu povo depende dos recursos que ele tenha, da educação que ele tenha. E os investimentos para gerar emprego dependem de demanda. Não tem nenhum empresário que vai investir uma fábrica no Maranhão para fazer estoque. Ele vai investir no Maranhão se tiver alguém que possa comprar. Por isso é que o Bolsonaro está encantado em criar. Você viu que ele agora está disputando com o Bolsa Família. Eu vi uma entrevista dele dia que ele está disputando, porque ele tem um sonho de acabar com o Bolsa Família e colocar outro nome, né? A renda básica, que inclusive é um projeto de lei que nós aprovamos quando eu era presidente, para a gente colocar em prática na medida que a gente tivesse condições. Eu não importa qual seja o nome, não importa qual seja o presidente, eu espero que seja uma pessoa, sabe, de esquerda, uma pessoa progressista, uma pessoa que tenha sentimento social, para compreender o seguinte: não é possível você deixar o povo fora do orçamento, porque o povo ele não é problema, ele é a solução. Quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. E o governo deveria fazer com que escoasse o dinheiro no tempo certo para você fazer as coisas no tempo certo. Porque quando o dinheiro chega, sabe? Eu lembro que o presidente de Gana, quando eu ganhei as eleições, acho que na primeira semana, ele telefonou para mim em Brasília pedindo dinheiro para comprar um avião, pedindo um avião em Ipanema para acabar com a praga de gafanhoto. Eu, na época, na minha inocência, achei que era rápido. Chamei o Celso Amorim e falei: Celso, olha, vamos falar com o Congresso Nacional e vamos dar um avião para o presidente do Senegal. Se as pessoas tivessem se comportado dignamente, sabe, orientado por um governo que desorientou. Ia custar menos dinheiro, as coisas iam ser feitas na hora certa, e o dinheiro tinha que fluir. Ô, Flávio, eu estou discutindo com os economistas aqui. Eu, se fosse o governo, eu tinha feito o Tesouro rodar dinheiro novo. Rodar dinheiro novo é o seguinte: nós estamos em guerra e nós vamos vencer essa guerra. Então, nós vamos utilizar quanto de dinheiro for necessário para salvar vidas. Depois a gente vai discutir. Quando acabar a guerra, nós vamos discutir. O governo só fala em vender, agora quer vender Banco do Brasil, Eletrobras, Caixa Econômica Federal, ou seja, e vai vender o pré-sal na nossa cara, vai vender o pré-sal. Ou seja, então, não vai dar certo, Flávio Dino, não vai dar certo. Presidente, o senhor quer entrar em política, que eu acho que a nossa conversa não precisaria entrar por isso, mas é o seguinte: se o Bolsonaro não mudar de comportamento, nós vamos nos arrastar até 2022 chorando a morte de milhares e milhares de companheiros nesse país que poderiam ser salvos. Agora, tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso, sabe? Eu acho que se gasta em tudo, né? Em saúde. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Poderia ser salvo, porque vocês, governadores, provaram que tem competência para fazer. E o povo do Maranhão, o povo do Brasil tem que saber o seguinte: somente quem pode produzir dinheiro novo é o presidente da República, é o governo federal. O governador não tem como produzir. O governador, no máximo, pede e fica esperando. E ao invés do presidente da República atender com carinho, ele fica xingando os governadores. Eu tenho preconceito com um governador ladrão, que não faz nada para o seu estado. É que se você alargar a base monetária, seja 300, seja 400, não vai causar nenhuma inflação. Então, imprimir dinheiro sem lastro na economia não torna um país mais rico, porque a moeda ela perde o seu poder de compra. Com esses mesmos R$20 de hoje, eu compro menos produtos do que com os R$20 de ontem. O nome disso, é claro, é inflação. E esse é só um dos resultados prejudiciais de você imprimir dinheiro e perder poder de compra. Tem um risco de efeito cascata, que é o quê? Desvalorização da moeda, fuga de capitais, então o pessoal investe em ouro, dólar, aumento de juros, aumento da dívida pública. E quem vai pagar a conta? Uma chance para vocês adivinharem: os verdadeiros geradores de riqueza,
desse país, os indivíduos e as empresas pagadores de impostos. Não vai causar nenhuma inflação. Esse dinheiro tem que ser usado especificamente para cuidar do coronavírus. Se o Bolsonaro, ao invés de ter a relação dele com o miliciano, tivesse com a cultura popular do Rio de Janeiro, ele iria perceber quanta segurança ele poderia oferecer ao Estado com o envolvimento da sociedade e quanto dinheiro poderia gerar com a cultura popular funcionando. Financiar mesmo, financiar para a pessoa fazer live, financiar para a pessoa fazer apresentação através da televisão, criar um fundo cultural como a lei, sabe, que você citou, e fazer o dinheiro sair. Como ele não tem nenhum Flávio Dino lá, ele fica na ausência de quadros, ele fica colocando general. Você veja esse último agora da educação, que aparece com um sorriso maravilhoso, já foi provada a falsificação do diploma de doutor dele, o plágio dele. O reitor da Universidade Federal de Rosário, onde ele disse que tinha feito pós-graduação, pós-doutorado, ele não fez nem doutorado. Como é que ele pode fazer pós-doutorado? Então, é um governo de mentira. É um governo que parece uma hélice que roda ao contrário. Tudo que é bom, ele esquece. Então, nós vamos ter um problema, o querido Flávio. Você é o governador, você sabe o sacrifício que você fez para chegar até aqui, mas eu estou com a motivação política de 30. Eu estou muito à vontade, sabe? Eu já fui tudo que eu poderia imaginar na vida. Aliás, eu fui muito mais. Eu acho que Deus foi tão generoso comigo que se eu fizer hora extra mais 100 anos, eu não consigo pagar o que Deus já me deu. Tá? Mas eu não posso abdicar e tentar provar para a sociedade que o Brasil tem jeito. E para ter jeito tem que ter um homem sério, sabe, para governar esse país. Pode ficar certo que o que vocês fizeram para esse país foi muito mais do que o governo federal fez. Vocês estão dando sinais de esperança para esse país. O Bolsonaro dá sinais de desespero para esse país. Eu, sinceramente, não sei como é que a gente vai aguentar isso até 2022. Eu espero que não seja necessário. Presidente, é difícil, de fato, porque às vezes dá até solidão, né? Porque você fica meio que remando e você está aqui no barco querendo que ele ande para frente. Eu já peguei um período difícil e no governo e outros companheiros governadores, gente do barco querendo afundar o barco, gente querendo furar o barco, gente querendo vender os remos, vender as velas, vender até o barco, jogar todo mundo no mar. Aí que vai ficando mais difícil mesmo. Boa é essa elite lembrar que 63% do leito do SUS foram feitos em 13 anos de governo do PT. É importante lembrar, porque eles mostram os defeitos, eu tenho que mostrar a virtude. Ou seja, e o SUS, você está lembrado, em dezembro de 2006, sabe, para terminar o meu primeiro mandato, os tucanos tiraram a CPMF, a pedido do Paulo Scaff, a pedido para tiraram 40 bilhões de reais. Eu mandei uma carta para ser lida pelo Pedro Simão, dizendo que se fosse aprovada a CPMF, eu daria 100% de CPMF para a saúde. O Estado não pode ser um Estado mínimo. O Estado não pode ser fraco. Eu não quero um Estado empresário, mas eu quero um Estado indutor. Um Estado tomando decisões. O Estado fazendo cumprir as coisas. Porque não é possível um Estado que não pode nada. Você tem agência para tudo agora, ou seja, você tem um ministro, mas o ministro não pode nada porque a agência está lá. Quem é que indica os caras da agência? São os empresários. Então o Estado brasileiro foi privatizado. Foi privatizado, é só você olhar da agência quem é que está lá dentro. O senhor sabe, que em relação ao SUS, é importante até uma pesquisa, o senhor conhece muita gente de universidade, quem ampliou leito nessa crise foi a rede pública. Eu lembro que em 2019, a agenda que se falava era de acabar com o SUS, governo federal, e colocar no lugar um voucher, um cupom, um vale, um cartão, um plano de saúde. Ou seja, a gente ia andar para trás. O senhor sabe o que teria acontecido se isso tivesse ocorrido? As pessoas iam ter até o voucher na mão, vamos imaginar que tivesse. Lá o cheque, o cartão.
mas não iam achar leito, porque as lógicas são diferentes. O setor público é prestação de serviço, não visa o lucro. Por isso que ele é insubstituível, assim como em outras atividades, o mercado é insubstituível. São esferas diferentes. Até tem um texto do Xi Jinping, que o senhor conhece bem, presidente da China, que diz assim: o mercado não é uma instituição do capitalismo, é uma instituição da sociedade. Então, o mercado tem que ser mantido. Agora, ele não pode governar tudo, porque se tivesse, por exemplo, que depender da expansão de leitos nos hospitais privados, as pessoas teriam o voucher e não teriam hospital para entrar. Porque quem saiu em 100 dias, presidente, aqui, agora sábado, eu inaugurei uma ampliação de hospital numa cidade que o senhor conhece, chamada Itapecuru Mirim, tem muita comunidade quilombola, e inaugurei um hospital novo numa cidade chamada Santa Luzia do Paruá, na BR-316, já no rumo do Pará. Nós fizemos 13 inaugurações em 100 dias, abrangendo aí hospitais de campanha, mas, sobretudo, hospitais definitivos. Agora, isso é no país todo, compara com o setor privado. E eu queria destacar, nós já estamos caminhando meio que para o fim, eu queria destacar que, além do investimento no SUS, nós tivemos um papel extraordinário, estamos tendo, dos profissionais de saúde. Então, o senhor que tem uma liderança enorme no Brasil e no mundo, conhece muita coisa, andou muito, tem título de doutorado, honoris causa nesse planeta inteiro, governou o Brasil. Quando vi o Bolsonaro expulsar 10 mil médicos cubanos que prestavam serviço na parte mais pobre do Brasil. Primeiro, para a questão humanitária. É desumano você deixar esses profissionais aqui afastados de seus familiares. Tem muita senhora aqui que está desempenhando essa função de médico e seus filhos menores estão em Cuba. Em torno de 70% do salário desse médico é confiscado para a ditadura cubana. Agora, a decisão de suspender isso foi unilateral por parte da ditadura cubana. Eu jamais faria um acordo com Cuba nesses termos. Isso é trabalho escravo, não é nem análise de escravidão, trabalho escravo. Não é aquele profissional que só quer saber de ganhar o dinheiro com a consulta de R$1.000, R$1.200, R$1.300, não. É aquele pessoal que, antes de tudo, ele quer ver o ser humano bem. Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. O Brasil pagou a Cuba 7 bilhões e 100 milhões de reais entre 2013 e 2017 no âmbito do programa Mais Médicos. Funcionava assim: o Ministério da Saúde transferia à Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, que é um braço da Organização Mundial de Saúde, OMS, o valor de R$ 11.520 por profissional. A OPAS, então, repassava aos contratados cubanos cerca de R$ 3.000. E a diferença, cerca de R$ 8.520, ficava com a ditadura cubana. Ou seja, Cuba embolsava quase 75% do salário de cada profissional do país, pago pelo governo do Brasil. O dinheiro usado pelo governo do Brasil, obviamente, era dos cidadãos brasileiros pagadores de impostos, que, portanto, financiavam a ditadura cubana aliada do PT. Tudo começou com a busca de Cuba por outra forma de financiamento após o colapso da União Soviética. Em 1999, 9 anos após Lula e Fidel Castro criarem o Foro de São Paulo, Fidel fundou a ELAN, Escola para a Produção em Larga Escala de Médicos, que seriam então negociados com os governos membros do Foro. Eu escrevi, repercuti e traduzi ao longo desses anos dezenas de artigos sobre o Mais Médicos. Em novembro de 2014, por exemplo, a colunista de assuntos latino-americanos do Wall Street Journal, Mary O'Grady, chamou o programa de crime perfeito. Aspas, ao embarcar seus cidadãos para o exterior para ajudar pessoas pobres, o regime ganha uma imagem de contribuinte altruísta para a comunidade global, até mesmo quando explora trabalhadores e fica rico às suas custas. Fecho aspas. Na época, de acordo com a agência alemã DW, Cuba já lucrava cerca de 7 bilhões e 800 milhões de dólares por ano com a exportação de trabalhadores de saúde. Em março de 2015, eu entrevistei um profissional cubano do Mais Médicos no Brasil. Ele me disse que cada vigia que estava aqui só para controlar os trabalhadores ganhava R$ 5.600 repassados do salário deles, ou seja, R$ 2.600 a mais que eles. Aspas,
Quando Cuba precisa ameaçar, eles nos ameaçam. Eles defendem os interesses do governo cubano. Somos tratados como se fôssemos propriedade do governo e, se falamos algo, somos deportados para Cuba. Fecho aspas. Os trabalhadores eram obrigados a passar férias em Cuba e só podiam retornar ao Brasil se seus parentes estivessem na ilha, onde eram retidos praticamente como reféns. O objetivo era impedir que profissionais atuantes no exterior fugissem e deixassem de financiar a ditadura com a maior parte de seus salários. Foi contra esse sequestro estatal, essa operação de trabalho escravo, essa violação de direitos humanos que Jair Bolsonaro se voltou, impondo as condições de liberdade para as famílias e salário integral aos 8.300 trabalhadores, além da validação do diploma para garantir a competência necessária ao atendimento de pacientes brasileiros. Cuba, como esperado, não aceitou e sua embaixada em Brasília informou que os cubanos do Mais Médicos começarão a deixar o país em 10 dias. A ditadura manda, os trabalhadores escravos são obrigados a obedecer e os petistas ainda esperneiam contra Bolsonaro. No Brasil, claro, ditadura no dos outros é refresco. Eu sou Felipe Moura Brasil.
Música